Para que seja possível fazermos uma análise imaginâmica dos processos logísticos e seus custos, é apresentado o conceito de custo total de uma cadeia logística. Os processos logísticos para a análise dos custos são: em gestão dos pedidos, os novos produtos, o processamento da ordem, a entrada do pedido e manutenção, a distribuição, o transporte, os fretes, as taxas e os impostos, a instalação e a fatura e contabilização. Em aquisição de materiais, os processos logísticos são o planejamento e gestão dos materiais, a gestão da qualidade, o frete, as taxas e os impostos, o recebimento e estocagem, a inspeção de recebimento, o material em processo e componente e as ferramentas. Em estoques entram o custo de oportunidade, os seguros e as taxas, obsolência, as perdas e os extravios e os serviços de descarte da obsolência. Em finanças e planejamento entram os custos financeiros da cadeia de suprimentos e os custos de planejamento da demanda e suprimento. Por fim, em sistema de informação, temos o gerenciamento de produto, o planejamento do suprimento e demanda de produtos acabados, as licitações e aquisições dos materiais, o planejamento da produção e acompanhamento, o gerenciamento dos pedidos, a logística e distribuição, o gerenciamento dos canais e os serviços de suporte e assistência técnica. Os custos logísticos devem ser equilibrados em função das denominadas trocas compensatórias, que estão presentes em todas as equações que envolvem o denominado custo logístico total. Assim, na minimização dos custos logísticos totais, deve-se levar em conta essas trocas, como no caso de um aumento do nível de estoque em um armazém regional, destinado à distribuição de produtos que vai compensar o elevado custo de transporte frequente deste mesmo produto para atender a demanda de produto para a mesma região. Na tentativa de reduzir os custos de sua operação logística, algumas empresas buscam diminuir os custos de cada componente isoladamente. No entanto, essa prática não garante o menor custo total, pois a atuação isolada em uma atividade pode resultar no aumento de outras, prejudicando até mesmo o nível de serviço. É aí que entra o trade-off, o qual representa uma troca com compensação, resultando em aumento de custo em determinada área para a obtenção de benefícios em outra. Para o exemplo, suponhamos que uma empresa que fabrica válvulas hidráulicas, com cada válvula apresentando um peso X, que são colocadas em pallets. O despacho dessas válvulas acontece através de embarques de uma determinada quantidade de pallets por despacho com custo X por quilo transportado. A empresa possui uma demanda Y de válvulas por ano, com cada válvula tendo um valor de linha de produção. O custo de processamento de um pedido é equivalente a determinado valor, e o custo de movimentação no centro de distribuição, que é o processo de retirada de um pallet da área de estocagem e sendo destinado para o centro de despacho, tem um dado custo por pallet. A empresa recebeu uma proposta que reduziria as suas tarifas de transporte. A proposta feita por uma transportadora está relacionada à contratação de um serviço de transporte que oferece um preço menor por quilo transportado, mas para isso a empresa deve fazer transporte com o dobro de pallets para embarque, ou seja, existe uma diferença. Com isso, o gerente do centro de distribuição da empresa fez solicitação de uma análise para chegar a uma conclusão se a viabilidade de aceitar a proposta é ou não favorável. A partir dessa equação, são feitos todos os cálculos necessários para mensurar a viabilidade da proposta. Com isso, a equação dos custos logísticos envolvidos na operação. Custo logístico igual ao custo de transporte, mais o custo de movimentação, mais o custo de processamento dos pedidos, mais o custo de estoque médio. Olá,
me chamo Alex e falando da análise da dinâmica da logística e seus custos, irei apresentar aí, junto com a minha equipe, 2 vídeos para vocês. Um é, no caso, assim, é um case de sucesso de uma empresa e outro é de alguns fatores que influenciam em si no custo da logística. E que todo mundo sabe hoje, né? Manter uma boa gestão de custo é fundamental para que assim possa manter todos os processos eficientes, além de garantir bons resultados. O primeiro vídeo aí, ele vai falar da ATAR. A ATAR ela é uma empresa de distribuição voltada para o material de pneus, alinhamento e balanceamento. E a ATAR, ela identificou um sistema chamado de Fluing. E aí eles começaram a ter todo um controle através desse sistema da sua empresa, da parte financeira, de estoque, o faturamento. Chega até um momento aí do vídeo que ele chega a falar que a Fluing é aos olhos dele quando ele não está. Então, através de todo esse sistema, ele conseguiu manter assim a manutenção da frota, a sua armazenagem de produto, os gastos para poder viabilizar o transporte e a folha também de pagamento. Porque imagine só a gente ter um funcionário ou então setores divididos dentro de uma empresa responsável para fazer cada coisa dessa, a gente podendo ter também um sistema, aí que foi o caso deles, eles identificaram esse sistema como uma solução, digamos assim, para melhorar todo o processo de distribuição. Somos uma empresa de 12 funcionários, onde todos os processos rodam dentro do Fluig. Nós somos Fluig dependentes. A ATAR distribui material voltado para manutenção de pneus, alinhamento e balanceamento. A gente atende hoje mais ou menos 580 clientes diferentes por mês, com entrega própria. Toda essa logística, todo esse controle, quer seja de estoque, quer seja do faturamento, do financeiro, da entrega, todo ele é feito via sistema. A gente adquiriu o Fluig no Universo TOTOS e todos os processos da empresa, tudo. De um orçamento, de um contato com o cliente, de uma solicitação de compra, de uma recuperação de clientes, todos os processos são automatizados dentro do Fluig. Se você tiver uma ideia de uma coisa para fazer, imagine assim, imaginei uma coisa, o Fluig faz e faz 100 vezes melhor do que eu imaginei. O Fluig é o RH, ele está fazendo o marketing, ele é o gestor do financeiro, ele é a vendedora que precisa de um orçamento, ele é os meus olhos aonde eu não estou. Essa parceria do produto da TOTOS, Fluig, junto com os outros produtos que a gente adquiriu, a gente realmente imagina crescer para valer, independente de qualquer situação que exista no mercado. Aí no segundo vídeo agora, vai ter uma apresentação dos fatores que influenciam hoje nos custos logísticos, que são 4. Que é as alterações demográficas, a concorrência, a escassez de recursos e a infraestrutura. Então ele vai fazer essa apresentação aí para vocês. Olá, tudo beleza? Paulo Simões da Consumeta Consultoria trazendo mais um conteúdo de logística empresarial para você. Vou espremer o seu cérebro, mas tenho certeza que você vai curtir. Você sabe quais são os fatores que mais influenciam os custos logísticos atualmente? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fica comigo que eu volto logo depois da nossa vinheta. Opa, que bom que você está aqui. Fico muito feliz com a sua presença. Você sabe quais são os fatores que mais influenciam os custos logísticos atualmente? É sobre isso que eu vou falar. E o primeiro deles são as alterações demográficas. O crescimento da população tem ocasionado um inchaço nas cidades
E com esse inchaço fica mais difícil você transitar com os veículos, fica mais difícil você encontrar locais para parar. Com isso a sua viagem fica mais demorada, a velocidade operacional é muito menor. E aí acaba impactando nos seus custos. Se a coisa de 10 anos atrás a gente fazia, por exemplo, cerca de 20 a 30 entregas por dia, hoje a gente está conseguindo fazer cerca de 10, 15 entregas por dia. Então você está entregando menos, o seu custo operacional acaba ficando maior. Outro fator é a concorrência. A competição mundial tem aumentado muito a necessidade de melhoria nos serviços aos clientes. E com essas melhorias a empresa precisa investir bastante, precisa investir numa equipe qualificada, precisa ter equipamentos novos, tecnologia, e tudo isso demanda dinheiro. Demandando dinheiro vai impactar diretamente nos custos da empresa. O terceiro fator que eu quero chamar a atenção para você é a escassez de recursos. Quanto mais os recursos ficam escassos, maior fica o preço deles. Agora, presta atenção, a questão não é meramente comercial, não é uma questão apenas econômica em cima do preço da mercadoria pela sua escassez. É que com a escassez a gente precisa ir cada vez mais longe para buscar essas mercadorias. Com isso fica mais cara a operação logística. Vou te dar um exemplo, areia para construção civil. Com o crescimento das cidades, a gente está precisando ir cada vez mais longe buscar esse produto. E além de ser um produto barato, onde a logística vai impactar muito os seus custos, é um produto de alta densidade. Você lota logo a capacidade de peso do veículo e gasta muito mais combustível. Então, cada vez a gente está tendo um encarecimento maior desse tipo de produto. Por fim, eu queria chamar a atenção para a falta de investimento na infraestrutura. Investimentos em portos, aeroportos, estradas, ferrovias. O Brasil é muito carente desse tipo de investimento. Nós temos estradas ainda da década de 70, ou seja, com veículos que tinham velocidades operacionais muito inferiores das de hoje, com capacidades muito inferiores às de hoje. Nós temos algumas estradas onde as ruas, as curvas, aliás, elas são muito fechadas ainda. Então, para você rodar com um caminhão bitrem, fatalmente esse caminhão vai ter que invadir um pouco a contramão. Isso aumenta o risco, aumenta o seguro e, é claro, aumenta os custos porque reduz a velocidade operacional do veículo. Sem contar com pistas simples, né? Uma pista duplicada você tem locais de ultrapassagem, numa pista simples você tem que ficar atrás de veículos mais lentos. E com isso você demora muito mais com a sua viagem. Então, a falta de investimento, por exemplo, em ferrovias também, nos obriga a utilizar muito o modal rodoviário, que é um dos mais caros que nós temos. Então, preste atenção, o Brasil ainda é muito ancorado no modal rodoviário. Esse modal ele é indicado para distâncias até 500 quilômetros. Se nós trafegamos no Brasil 2, 3 mil quilômetros com mercadorias dentro de caminhão. Por isso, muitos produtos nossos são muito caros, porque o custo logístico se transforma numa operação muito cara. Outra questão que nós perdemos muito no Brasil é o transporte de cabotagem. O que é o transporte de cabotagem? É o transporte marítimo ao longo da costa do mesmo país. Nós temos uma costa muito longa, poderíamos estar aproveitando isso, mas os nossos portos já estão estrangulados com as operações de comércio exterior. Então precisamos evoluir muito, precisamos evoluir em ferrovias, precisamos evoluir em portos, aeroportos e principalmente nas estradas, que ainda é uma evolução muito lenta que nós estamos tendo. Se você não parou para pensar nisso, comece a pensar já, comece a pensar logo e a se planejar para que o seu produto não fique mais caro e perca competitividade no mercado. É sobre isso que eu queria falar com você. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar para pessoas que você conheça, que tenham interesse sobre esse assunto. E se inscreva no nosso canal. Logo aqui embaixo tem uma tecla para você se inscrever no canal, essa tecla vermelhinha, não se esqueça disso. E ao lado dela tem uma sinetinha. Para que serve essa sineta? Se você clicar nela, toda vez que eu postar um vídeo vai chegar uma notificação para você e você não vai perder esses conteúdos. Espero que você tenha gostado. Te vejo num próximo vídeo. Até breve. Grande abraço. Em resumo, a análise da dinâmica da logística e seus custos é utilizado como ferramenta para a integração da cadeia de suprimento, onde se analisa toda a integração, desde transporte, armazenagem, fornecedores, com vistas à consecução de um determinado nível de serviço ao cliente. Isso se dá através da análise de trade-offs, de custos, ou troca compensatória, que nada mais é do que quando duas ou mais atividades do processo logístico
que se enquadra na categoria de custos relevantes para a tomada de decisão. Assim, quando uma atividade tem aumento de custo, é compensada por outra que tem seu custo reduzido.